Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo. Deixa eu compartilhar. Olá, Angel, maravilhosa! Já está por aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, que delícia! Tá dando aquele friozinho na barriga, assim, de primeira live, sabe? Gente, a gente está num mercado bem competitivo, né? 2026 chegou e a economia vai exigir um pouco mais de coragem da gente, né? Desse movimento. E tem muitas confeiteiras no mercado que estão desistindo por pouca coisa. Estão desistindo ou por clientes que reclamam de preço, ou porque o bolo está solado. E queria falar uma coisa para vocês. Eu não abriria essa segunda temporada dos Professores de Sucesso. Eu não estaria aqui com vocês hoje me comunicando se eu não estivesse me colocado como uma missão, sabe? E a missão que eu me coloquei não foi te trazer uma receita, que eu não vou te ensinar uma receita hoje, e a Angel também não vai te ensinar uma receita. A nossa missão hoje aqui é provocar você, é despertar em você o desejo de você sair desse lugar de amadora. Começar a assumir o seu posto de empresária, sabe? E esse posto que a sua família precisa que você faça. Eu acredito que quem terceiriza essa responsabilidade do próprio negócio, acha que a confeitaria é só oba-oba, não vai viver a liberdade que a confeitaria promete. E a Angel, ela era administradora como eu, formada, confeiteira por paixão, mentora de milhares de mulheres por vocação. E eu acredito que ela acredita, né? Como ela mesma falou, que realmente o bolo, ele pode até ser química, ele pode até ter ciência, mas o sucesso mesmo, ele é estratégico, é mental, não é ciência. Ela construiu o império dela, saindo ali do interior e começando ali no fogão a lenha, né? Que eu vi o vídeo da história dela contada, começou ali no fogão a lenha, e muitas vezes a gente acha que é falta de oportunidade, só que não é. É falta de visão. E ela teve visão. E nesse episódio eu quero trazer um pouco dessa visão da Angel. Eu quero que ela traga para vocês, porque 2026 não aceita mais amadorismo, ok? Chega de tratar esse sonho de viver da confeitaria só como uma renda extra. Começa a assumir esse lugar, começa a colocar o controle do seu negócio, da sua produção, na sua mão mesmo. Ou você vai ser engolida, sim, pelo sistema. Ok? A nossa convidada de hoje já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Dona Angel, venha para cá. Oi! Boa noite! Boa noite, maravilhosa! Tá Tudo conseguindo bom? ouvir certinho? Estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Angel? Falem para mim. Menina, tá faltando uma luz aqui no rosto, mas é porque a iluminação aqui não tá muito legal e o ring light queimou. Mas vamos que vamos. Tá tudo certo, tá tudo certo. O importante é que você Tá tá. bom. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, estou muito feliz. Foi muito bom abrir com você essa temporada capixaba, da terra. Eu achei o máximo, falei, ela colocou o primeiro dia, vai abrir os Professores de Sucesso, vai ser o máximo. Que legal. Então, maravilhosa, eu quero que você se apresente, que você conte um pouco da sua história. E hoje o objetivo, né, dessa live, como eu falei com você, como a gente conversou um pouquinho, é olhar, essas confeiteiras olharem para o negócio dela de fato como empresárias, independente do que elas vão fazer com aquilo. Se a gente, 2026 não está brincando, né?
Desafiador esse ano. Ele não tá brincando. Então, ou a gente leva esse negócio nosso a sério, ou a gente vai ser engolido pelo sistema realmente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho quantos anos aí já de casa, quando você tomou a decisão de você dar aula, mas pode trazer um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, Luciana, aqui, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e é um prazer estar aqui estreando essa segunda temporada. Achei muito legal, né, o quadro, a iniciativa aí dos professores de sucesso. Acho que a causa é muito, muito nobre e importante, né? Ajudar outras profissionais, outras colegas da confeitaria a acreditarem que elas também podem, né? Por que não? Então, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando para vocês, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou a Angélica da Angel Cakes, sou professora de confeitaria, hoje, né, exclusivamente professora, mas já vivi da confeitaria, assim, da produção, né, da venda dos bolos. Então, eu comecei como a maioria das pessoas começam, né? Lá do zero, fazendo como renda extra na época, né? Como você falou, eu sou formada em administração, trabalhava fora, né? Tinha um emprego bom relativamente, assim, né? Numa empresa muito boa, numa empresa de referência. Então, assim, poderia ter ficado na minha zoninha de conforto ali, muito bonitinha, né? Carteirinha assinada, saláriozinho todo mês na conta, independente se faça chuva, faça sol, se vende, se não vende. Mas eu enxerguei na confeitaria uma oportunidade, né, de ir além, de trabalhar para mim, de ter um pouco de liberdade, né? Que é algo que hoje em dia é muito precioso, né? Hoje em dia não, né? Sempre foi muito precioso. E aí, na época, Luciana, eu sempre gostei muito de cozinhar, mas nunca tinha vendido um brigadeiro na vida. Então, para quem acha que precisa ter experiência para começar, né? Precisa de fazer um mega de um curso, né? Não precisa, precisa ter cara e coragem, né? Ou ter dom e talento, né? Eu ouço muito, não, mas tem que ter dom. Eu não tenho dom para essas coisas, né? Eu não tenho dom para cozinha. Não, isso aí, meu filho, poucos têm. A gente desenvolve as habilidades, né? Dom, poucas pessoas têm. Realmente existe, eu acredito em dons, talentos, né? Mas isso aí. Eu sou uma dessa, amiga. Eu não tinha dom de cozinha. Não tenho até hoje talento nem dom de cozinha. Mas professora, né? Então, tem muitas coisas que só Deus, né? Eu sou testemunha de muitas coisas que Deus já fez na minha vida, né? Então, assim, eu acredito muito nos dons, talentos, mas acredito muito na provisão de Deus, mas também tem a nossa parte, né? A gente tem que correr atrás, fazer o nosso. Oração, e a palavra oração significa ação, né? Orar e agir. Então, a gente precisa de ter os dois ali. Então, assim, eu vi na confeitaria essa oportunidade. Nunca tinha vendido um brigadeiro na vida sequer. E aí eu vi as fatias de bolo gourmet na época, né? Que era novidade, isso foi em 2018. Então hoje já são 26, né? 8 anos? 8 anos. 8 anos vai fazer agora esse ano de confeitaria. Então, era novidade na época, eu via as fatias, não tinha noção de como fazia, não tinha curso, né? 8 anos atrás, não tem esse monte de curso como a gente tem hoje, maratona, evento gratuito, não tem esse monte de coisa, né? E eu falei, cara, olha que bacana isso aqui, coisa linda. Primeiro me atraiu no olhar como cliente, que eu sou uma formiguinha, adoro não só fazer como comer também. E aí eu falei, gente, será que eu consigo fazer isso? E aí eu tentei, ficou horrorosa as minhas fatias, só Jesus na causa. Podia ter trago aqui, mas nem trouxe, né? Mas ficou, assim, bem feia, né? Falando a grosso modo. Mas aí eu postei que eu tava comendo aquilo, né? Sem perspectiva nenhuma no meu Instagram pessoal, que na época eu tinha, assim, sei lá, uns 300 seguidores, né? Nunca fui de rede social, de postar nada, nada. E aí algumas pessoas falaram assim, nossa, o que é isso que você tá comendo? Bonito, bonito. Aí eu falei, menina, foi eu que fiz.
gente, você não vende, não, não faz para vender, eu achei tão legal. E aí deu aquele estalo, né? Aquela pulguinha, poxa, será que se eu fizer isso para vender dá certo? E aí já falei ali com o Lucas na época, ele falou assim, "Ué, tenta, fala que você vai fazer por encomenda, né? Final de semana, né? E aí eu fiz, né? Fui na cara e na coragem, falei, vou fazer. Na primeira semana eu tive 8 encomendas, já fiz um tabuleiro, uma forminha, 8 fatiazinhas. Aí na segunda semana já dobrou, na terceira semana triplicou, eu tive que sair comprando forma. Lucas, coitado, que me diga, que ficava louco atrás de comprar forma, ingrediente, aquela loucura. E eu passei muito perrengue, muito, porque assim, eu tava entrando de O negócio sem cabeça saber, né? Sem no saber. escuro, com os olhos vendados, não sabia nada. Massa solava, recheio escorria, o negócio ficava todo quebrado, desandado no cliente. E eu falava, Senhor, meu Deus, me ajuda, aquela loucura. Mas assim, com muito perrengue, muito teste, gastei muito dinheiro, perdi muito tempo, porque querendo ou não, toda vez que você erra, que você tenta consertar, é ingrediente que você está gastando, que você está investindo. É. Mas não desisti, falei, não, vou seguir. E assim foi, as fatias assim, ganharam uma proporção muito grande, muito rápida aqui na minha cidade, graças a Deus, assim, né? As pessoas foram gostando. Aí eu sempre falava assim, poxa, posta no seu Instagram, me marca lá, né? Fiz um Instagramzinho pessoal, profissional, né? Que eu tinha um pessoal na época. E quando eu falo do meu Instagram, eu falo assim, que hoje tem 300 e poucos mil seguidores. Esse Instagram começou do zero, do absoluto zero. Tinha 0 pessoas. Eu fiz ele novinho. Se vocês procurarem no Instagram Angélica Fim, vocês vão encontrar o meu Instagram pessoal, que ainda existe, que ele foi abandonado desde o dia que esse aqui Nasceu. nasceu. Porque nunca mais, né? Então começou do absoluto zero, né? É o meu também. E foi na mesma época. O meu Instagram nasceu por causa do Conixuga. Porque eu até então era só Facebook. Aí quando vim pro Instagram veio do zero, construção do zero. As pessoas querem já chegar no Instagram com 100 seguidores, 100 mil seguidores, incrível. É isso aí. Então, eu não tive padrinho, não tive madrinha. Foi realmente assim, né? Enxergando uma oportunidade e tentando, né? Tentando, acreditando que aquilo poderia dar certo, mesmo perante a todos os desafios ali, né? Os perrengues do dia a dia, né? Fui galgando esse mercado, né? As fatias, eu falo que hoje o nosso curso das fatias, eles se chamam uma fatia para o sucesso, né? Porque é apenas uma fatia, literalmente, para você conseguir alcançar um todo, porque é um produto porta de entrada. A gente tem vários na confeitaria hoje, né? Mas eu falo muito das fatias porque foram elas que me trouxeram até aqui, né? Foi por onde eu comecei, né? Daí então veio outros produtos, começaram os cursos, enfim. Mas comecei do zero, assim como a maioria das pessoas começa e como objetivo de ganhar renda extra, né? E me fala uma coisa. Você começou a vender e você ficou na produção ali mais ou menos quanto tempo e que você teve a enxergou a oportunidade de falar, cara, tem pessoas me pedindo aqui para eu ensinar, vou dar esse passo. Ou você foi resistente ao querer ensinar, ou você falou, não, vou aproveitar essa oportunidade e vou ensinar. Então, Lu, o que que acontece? Com mais ou menos um ano, assim, já trabalhando aqui na cidade, como eu falei, as fatias elas fizeram muito sucesso, assim, né? As pessoas compravam e postavam. E eu sempre fiz questão de repostar mesmo os feedbacks para gerar aquela, nossa, quem que é essa menina que tá me falando desse bolo, quero comer, para gerar mais vendas e tal. Eu trabalhava, eu estudava marketing, ver o que eu poderia fazer de acordo com a minha realidade ali, né? E aí começou a fazer um burburinho. Minha cidade não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma metrópole, né? Aqui nós temos 230 mil habitantes, né? Então, é uma cidade relativamente grande. E aí, o que que eu fiz? As fatias começaram a propagar aí pela cidade e começaram a chegar, assim, perguntas, poxa, você ensina? Você dá curso?
Como é que é? E aí eu, não, gente, não dou não. Que isso? Tipo, quem sou eu na fila do pão? E aí, dois medos, né, que eu tinha quando começaram essa demanda aí dos cursos. 2 meses. Primeiro, gente, como assim eu vou ensinar? Tô chegando agora no negócio, né? A gente se sente incapaz, de fato, né? A gente se sente pequena. Então, quem sou eu para ensinar? E o segundo medo, se eu ensinar minhas receitas na cidade desse tamanho, Concorrência. daqui a pouco eu vou vender para quem? Vai ter um monte de gente fazendo, vou perder meus clientes, né? E é aquele pensamento pequeno, né, que a gente tem, limitante. E aí eu falei assim, só que de tantas pessoas perguntarem, isso não era uma, duas, era frequente, eu fui pensando, fui falando, Deus, meu Deus, me dá uma luz, uma orientação, é isso mesmo, é para mim isso. E aí, aos poucos, assim, muita oração, em conversa, né, com meu esposo, com outras pessoas, né? Eu falei, cara, por que não? Primeiro, assim, falando da minha pequenez, né? De tipo, vou ensinar isso? Quem sou eu, né? Mas falei, cara, se as pessoas estão perguntando, se elas estão procurando, é porque elas estão enxergando em mim algo bom, né? Talvez que eu pudesse transmitir. E segundo, vou ensinar minhas receitas e isso aí vai se voltar contra mim. Vou perder cliente, vou ter um monte de concorrente. Cara, tem espaço para todo mundo, né? E eu vou ser sempre a Angel, independente de quantas pessoas venderem fatias aqui no estádio. Eu vou ser a Angel, quem comprou de mim, me conhece, conhece meu trabalho, né? E tem espaço para todo mundo. Eu falo muito com as minhas alunas, principalmente para quem mora em cidade pequena, tem muito isso. Andy, mora em cidade pequena, tem muitos concorrentes e tal. Mas peraí, quanto de pequeno é essa cidade? Porque, poxa, uma cidade de 50 mil habitantes, que é uma cidade pequena, se tiver lá 10 confeiteiros, são 5 mil pessoas para cada confeiteira. Quem que vai Eu faço a mesma conta. Eu faço a mesma conta quando eles falam que a minha cidade é pequena. Eu pergunto assim, ó, desculpa te interromper, porque eu sempre bato nessa tecla. Quantas pessoas tem? Eu sempre vou pro Google. Qual é o número de habitantes que você tem na sua cidade? 200 mil. É pequeno 200 mil? Para mim não é. 200 mil é muita gente. Pega só 1%. Pega só 1%. De 200 mil dá quanto? Quanto? Acho que 2 mil pessoas. 2 mil, é. Eu acho que é isso, 1%. Ajuda aqui, gente, nos comentários. Faz a conta aqui. Você dá conta de atender 2 mil pessoas? É isso aí. Então vamos colocar só 0,5% de 200 mil. 100 pessoas. Tipo, a pessoa não tem concorrência, o mercado não tem concorrência, sabe? A gente que precisa. Só que você falou uma coisa que eu queria só voltar umas frases antes, que foi: eu comecei a investir em marketing. E muitas confeiteiras, elas focam só em receita. Elas já pegaram o que a Angel trouxe, já aprenderam, já fazem a fatia, já ensinaram, não sei, lá dentro da sua mentoria provavelmente tem também essa estratégia de vender, tem tudo. Elas não focam nessa parte, elas focam na receita que vai fazer a transformação acontecer, no milagre. Aí você entra na Hotmart delas, tem trocentos cursos de 3 mil professores diferentes. E tudo de receita. Exatamente. E assim, Luciana, quem ainda não entendeu isso na confeitaria, realmente vai ser engolido, porque o que acontece? A receita ela é boa, ela é importante, né? Com certeza a pessoa precisa de comer o seu bolo ali e ver que tá bonito, que tá gostoso. Só que para que isso aconteça, você precisa de fazer com que as pessoas enxerguem o seu produto, vejam valor em você, no que você faz, né? Eu, quando eu comecei com as fatias, desse tamanhiquinha pequena, ninguém me conhecia, eu fazia muita questão de estudar isso. Como aumentar as vendas, como divulgar mais os produtos, ir para o Google, YouTube, nada de curso, mega. Claro que hoje, né, nós já fizemos muitos, né? À medida com que o tempo foi passando, a gente foi estudando cada vez mais, né? Cada vez mais. Mas assim, no início, tudo muito simples. E aí, eu fazia questão de estudar, fazer essas pequenas estratégias que hoje eu ensino dentro da minha mentoria, que é coisa simples de fazer que ainda dá resultado. Por quê?
as pessoas precisam enxergar valor. Existem muitos produtos hoje, vou dar um exemplo assim, que todo mundo conhece. McDonald's é muito mais marketing do que sabor, do que beleza, do que tudo mais. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que fazer uma enganação, né? Fazer um supermarket e não ter um produto bom. São coisas que tem que andar lado a lado, né? E realmente é muito importante. A gente trabalha muito isso o tempo todo, né? É a percepção de valor que a pessoa tem, porque o que é bom para você às vezes não é tão bom para o outro, mas o que também não é bom para o outro talvez seja bom para você. Então, antes de falar de McDonald's, tipo, talvez uma pessoa não gosta, mas uma pessoa é apaixonada, fã, louca do McDonald's. Mas Exatamente. o que eles trabalham realmente, o belo do marketing, é fato. E todo negócio cresce assim. Por isso, às vezes, eu até faço em vídeo. Tem gente com menos conhecimento que você, mas tem um bom marketing. É isso aí. Como a gente vê muito aqui na internet, né? Então, é muito importante que a gente entenda que gestão, que marketing também faz parte da engrenagem. Tem que estar tudo girando, né? Para que você consiga fazer ali o negócio rodar. Acontecer. É isso aí. E conta pra gente, então, qual foi assim o momento que você falou, vou decidir e vou dar aula? Isso aí. Aí eu quebrei essas duas limitações que eu tinha, né? De não sou capaz, quem sou eu, e vou perder cliente, vou arrumar concorrente para mim. Falei, cara, vou arriscar. Vamos lá, vamos começar, vamos ver qual é, né? E aí eu consegui uma turma presencial aqui na minha cidade. Meu primeiro curso, né? Primeira experiência como professora foi numa turminha presencial, uns 10 alunos eu consegui fechar numa loja de confeitaria aqui da minha cidade, do curso das fatias, né? E assim, foi uma benção, né? Inclusive encontrei uma aluna esses dias, né? Fui na rua, encontrei ela e foi muito legal estar ali encontrando ela de novo. E foi aquela loucura, né? Aquele mix de emoções, né? Aquele nervoso, meu Deus, primeiro contato ali com as alunas, uma didática assim, bem leiga no início, né? Bem devagar, mas deu tudo certo. Gostei muito da experiência, fiquei super feliz. E foi difícil? Foi difícil você montar o curso em si? Assim, você lembra de como foi para você montar o curso? Se você pudesse ensinar para elas, falar assim, ó, eu fui dar a minha primeira aula e eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, para ela sair daqui da live hoje com a coragem, se alguém chegar no direct dela agora e perguntar, você dá aula? Ela falar, dou. Tipo, o que ela teria que fazer para essa aula sair para uma única pessoa? Olha, eu não achei difícil, tá? Sim, falando de coração. Não é desafiador no sentido do nosso interior acreditar nisso, né? Mas de forma prática, depois que você vai lá e faz e acontece, você fala, ai meu Deus, sofri tanto à toa. Sofri tanto à toa. É mais fácil do que fazer uma produção de delivery, né? Então, assim, não achei difícil, foi bem tranquilo. Como eu já tinha a minha produção ali das fatias, já tinha o domínio ali de como que funcionava, eu organizei e falei, olha, eu vou levar tantas massas, tantos recheios, vou montar tantos bolos. Os bolos que eu vou montar, eu vou ensinar as receitas lá, então já vou levar os ingredientes. Organizei, né, de forma prática, ela fez um planejamentozinho no papel, anotei tudo que eu tinha que levar e fui, né? De forma, falando assim, no que levar, no que fazer, o prático é muito fácil. O que é difícil a gente acreditar que, tipo assim, eu posso falar, eu tenho autoridade para isso, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu confio no meu trabalho. Então, depois que você acredita que você pode, a prática ali é tranquilo, é o mais fácil. Para mim, pelo menos. Sempre você, era também? Era, pra mim foi. Eu tinha 2 anos só de produção e a primeira pessoa que me perguntou se eu ensinava, eu falei, eu não ensino, não sabia nem por onde começar. Porque a única coisa que é porque assim, eu sempre tive uma coisa comigo, que era liberdade. Eu sabia desde criança que eu não iria trabalhar presa em algum lugar.
Então, Uhum. tanto é que eu me inspirava na Glória Maria, que ela é jornalista, e eu fui para Londres para estudar jornalismo. Só não entrei em Londres, voltei para Portugal. Caí em Portugal. Então, assim, na veia minha, eu gosto do jornalismo, eu Da gosto comunicação. da comunicação. E eu adoro essa ideia de você viajar o mundo. Então, eu achava que eu ia ser nômade, alguma coisa assim. Só que, né, Portugal me traz para cá e eu começo nos bolos e com 2 anos de confeitaria e presa na produção, sabendo que aquilo ali não iria ser o meu futuro, porque, tipo assim, eu gostava, fazia bem, ganhava bem, né, porque a gente ganha bem, você começa a vender Uhum. muito, você começa a ganhar escala, mas você fica presa, não fica? Sim, é um trabalho que Você acaba ficando preso, às vezes, dependendo de encomenda, você vai estar no final de semana trabalhando, você vai estar sábado e domingo, você vai estar aniversário da sua filha, que você vai estar com encomenda para entregar e vai estar na correria. E aí a primeira pessoa que perguntou se eu ensinava era uma cliente, porque ela queria fazer, ela sempre encomendou, mas ela queria ter o prazer de fazer o bolo do filho. E aí no primeiro legal. momento cara, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E aí eu pensei e fui dar aula para ela lá na casa dela. Olha que Nem foi na legal. minha casa não, foi tipo home office na Uhum. casa dela. E foi a coisa mais fácil e simples para mim, mais fácil do que fazer bolo. Sim, Para mim foi muito mais fácil do que fazer o bolo em si. Então eu não tive sim. essa crença, vamos dizer, de tipo, será que eu posso? Será que eu dou conta? Eu tive meus medos, sim, eu só não lembro deles, porque eu já passei por um monte de terapia, já fiz um monte de PNL, já ressignifiquei um monte de coisa. Então tem várias coisas que meio que apagou da minha cabeça. Mas eu lembro que eu não tive medo de dizer sim na primeira, Uhum. que é o que eu vejo hoje elas dizendo sim para um monte de pessoas, como você mesma disse, também Uhum. não para várias pessoas, até tomar, né, a coragem de Sim. ir lá e fazer. E aí você Uhum. deu a sua aula presencial, foi massa, você gostou, sentiu o gostinho, até a parte financeira é boa falar, porque você vai estar ali com Assim, 10 pessoas, é bem diferente de um volume de trabalho, né, financeiramente sim. falando, e aí eu queria que você trouxesse isso também, que você falasse um pouquinho disso depois da sua entrada no digital. Sim, trabalhar hoje na confeitaria, com certeza dá dinheiro. A gente precisa de. Quanto mais você produz, mais você vai ganhar. É o que eu falo com as minhas alunas. Qual que é o objetivo? Meu objetivo é só sair de um CLT que trabalha de 7 a 7, psicolate, né? Como diz o ditado, que trabalha de 7 a 7 e ganhar a mesma coisa, mas pelo menos estar em casa ter um pouco mais de liberdade. É esse o objetivo? Você não precisa se esforçar muito para isso. Mas, não, eu quero ter um objetivo ainda maior, né? Eu quero ganhar, faturar 10 mil por mês, eu quero ter dinheiro para viajar com minha família, comprar isso, comprar aquilo, ter uma loja, enfim. Quanto maior o seu objetivo, maior também será o seu esforço. Isso aí. Então, assim, a confeitaria, ela tem rentabilidade, dá lucro, mas é um trabalho que depende de você, né? Do seu esforço ali. Quanto mais coisas a gente agrega, melhor o nosso faturamento. Então, por que não ensinar se existe essa demanda para vocês? Se tem alguém pedindo para que você ensine, se tem alguém que gosta do seu trabalho, né, que quer aprender aquilo também. Por que não, né? É algo que com certeza contribui muito para o faturamento. E eu ficava assim, mega feliz a cada turma que eu fechava, porque era um dinheiro a mais que ia entrar, né? Um recurso a mais que eu sabia que eu ia poder colocar no meu caixa, que eu poderia investir no meu negócio, que eu poderia, né, fazer, conquistar ali mais do sonho, né? Então, assim, eu dei bastante curso presencial. Claro que tem os desafios, né? Nem tudo, nem sempre dá tudo tão certo. O primeiro foi muito lindo, porque eu falei, acho que eu tava tanto medo, preparei tanto, e assim, foi tudo supimpa. Mas assim, depois que a gente já tá mais acostumado, ou a gente faz umas coisas que a gente não tem tanta experiência, como por exemplo, quando eu fui dar o primeiro curso fora, em Vitória. Eu trabalhava trabalho até hoje, né? Com as fatias, o recheio é mousse. E aí, Luciana, eu falei assim, vou fazer o quê? Vou bater esses mousses aqui, já no ateliê, já vou levar, que aí já levo pronta, já me facilita lá meu trabalho, não preciso de tanto tempo antes, né? Lindo, né? A teoria Na linda. teoria. Cheguei lá, amiga, fui lá, dei a aula, dei o curso, montei os bolos, parará, pererê. Quando eu fui desinformar, tava lá, minha filha, aquele recheio mole escorrendo. Eu falei, gente,
sabe? Você não sabe onde enfiar a cara. Ainda bem que as meninas, assim, foram super compreensivas, elas entenderam que o problema realmente foi ali, o transporte, né? Falei, gente, eu não tinha experiência em sair com isso de casa, ser transportado esses mulos para muito tempo, ficar fora da geladeira. Então ele desandou, porque aqueceu demais, demorou a resfriar, enfim, não deu bom, literalmente. E aí, assim, tem os perrengues, né? Mas é como aquela sementinha que você planta, né? E você tem todo o processo até chegar na colheita. Mas Exato. eu, mas eu entendi que aquilo ali para mim era algo que estava me fazendo crescer, né? Tanto a autoridade, porque a partir do momento que você começa a dar curso também, as pessoas começam a te olhar de uma De forma outra diferente, forma. né? Tipo assim, poxa, olha lá, já tá dando curso. Olha lá que bacana, ó, tá indo em outra cidade. Então, olha só, já tá alcançando outros níveis. Então, você já começa ali a ter uma Referência, né? começa a se tornar referência, as pessoas já começam a te olhar de outra forma, consequentemente você também começa a vender mais, então uma coisa leva a outra. Então, apesar assim dos desafios, dos medos, eu vi que era muito importante para o meu crescimento, para o crescimento também da empresa, e arrisquei, né? Entrei de cabeça mesmo. Então, dei várias turmas presenciais, tanto aqui na cidade quanto em outras cidades fora também. É, E sabe o que eu achava muito legal? Eu via, por exemplo, grandes nomes da confeitaria, igual Haná, né? Confeitaria Ladinda. Na época, aquela do Rio de Janeiro também, que viajava muito, a Mariana. Ela também viajava muito dando curso. E eu falava, ai, que sonho, gente, viajar dando curso. Olha que legal, você vai dar curso, você vai conhecer outra cidade. Nossa, eu achava aquilo o máximo. E aí eu e o Lucas ficava assim, viajando, né? Olha que bacana. E olha quanto que a gente vai ganhar mais e tal. E aquilo parecia muito distante, sabe? Mas eu não deixei de acreditar. Eu falei, por que não? Se elas chegaram lá, por que eu também não posso? E aí a gente foi, né, cada dia mais trabalhando, estudando principalmente, né, investindo. E aí a gente conseguiu também, né, ir para outras cidades, ministrar cursos. Depois veio o online, que aí realmente abre as fronteiras aí para o mundo, né? Quem diria que loucura que essa pandemia nos trouxe, né? Verdade. Eu sou muito fã do presencial, assim, eu rodei o Brasil todo com presencial, conheci vários. Aquilo que eu sonhava do jornalismo, de ser nômade, eu fiz com a confeitaria. A confeitaria me Sim. levou para Angola, a confeitaria me Olha, levou de volta para Portugal só para dar aula. Então eu saí olha de que Portugal legal. como imigrante e volto 8 anos depois como professora, só para dar aula. Sabe? Passei 15 dias formando 10 mulheres lá em Angola. Olha Tipo, isso. coisa que em momento nenhum na vida eu imaginei que a confeitaria poderia proporcionar, sabe? Então, eu sou muito apaixonada pelo presencial, agora ainda mais porque veio pandemia, veio a era do online, cresci muito com online, vendi muito no online, e agora você está vendo novamente o público querendo o toque, querendo Isso o mesmo. presencial, querendo o tete a tete. Você falou uma coisa que foi os perrengues, né, que a gente acaba sofrendo ali no dia a dia com o curso, quando a gente está começando, mas a gente entende que a gente está crescendo. Nós estamos indo para o próximo nível e é normal esse perrengue acontecer, porque isso vai te aperfeiçoando, vai deixando você cada vez melhor como professora. Mas não foi exatamente assim com os bolos? Exatamente. Um perrengue atrás do outro. Então, assim, e não é nem o perrengue, né? Porque são as coisas que a gente não conhece. Então, eu comecei a fazer bolo. Tem coisas que eu não conheço, eu vou errar, o bolo vai solar ou vai cair se eu não souber, se eu não tiver estrutura. E aí, por isso, existem os cursos para encurtar esse caminho, você não errar tanto. Aí você vem para o lugar de professora, vai ser a mesma coisa. Você vai Exatamente. montar, você vai estruturar, vai cuidar para não errar e vai ter os perrengues do mesmo jeito, vai errar do mesmo jeito, porque é normal, é nosso crescimento. E quando você for, por exemplo, cresceu, criou um ecossistema gigante, tem um monte de gente trabalhando, vai dar perrengue, fia. Vai, entendeu? Vai dar perrengue, não tem Eternamente. como. Faz Eternamente você vai parte. crescer. Só vai mudar os níveis, né? Só vai mudando de Exatamente. nível. Menina, passo perrengue até hoje. Aqui, eu falo que é cada aprovação, né? Que a gente fala aprovação. É cada aprovação que a gente que a gente passa aqui, que eu falo que eu tenho tantos testemunhos para contar das coisas que Deus faz na minha vida.
que, nossa, assim, Conta um pra nós, conta um pra gente. vou contar o último, assim, o último, assim, falando de curso, assim, mesmo como professora, né? Eu lancei no final do ano a Black um curso novo de tortas, né? Tortas para ocasiões especiais. Aquele que você fez Tortas, na cidade, você foi pra cidade e fez na rua. aquele Achei o máximo aquele vídeo. megafone no meio da rua. É o marketing, é o marketing, Eu né? achei o máximo, cara. Deu bom, deu bom. E aí, eu fiz aquelas tortas, gente, nem sei quantas vezes, porque entre testes, gravação de curso, gravação de conteúdo e mais gravação de conteúdo, você faz ali, eu fiz, eu acredito, umas 5, 6 vezes todas aquelas receitas. E tudo, né? Claro que depois dos testes, depois de todos os ajustes, tudo lindo, tudo dando certo. Chegou no dia da abertura das inscrições, normalmente eu faço uma live abrindo as inscrições. E aí eu coloco todos os bolos ali, tortas, enfim, né? Naquele dia eram as tortas. Para as pessoas poderem ver, também chamar a atenção, né? Gerar o desejo e tudo mais ali de aprender. E aí fiz um dia antes, era uma terça, na quarta-feira, dia das aberturas, falei, vou desinformar tudo, finalizar, decorar bonitinho para live. Comecei de manhã, tava tudo dando certo. Aí à tarde, depois do almoço, ficaram algumas. Uma delas era de maracujá. Maravilhosa. Fui desinformar na querida. Base de biscoito embaixo, a mousse de maracujá, ganache por cima. A mousse fez assim, ó, aquela barriga, tipo, que vai desmanchar, sabe? Com 10 minutos ali de temperatura ambiente. Falei, Deus, o que é isso? Isso no dia de abrir as inscrições do curso, tipo, 1 hora da tarde. Falei, Deus, Senhor, o que é isso? Falei, Lucas, desce agora. Compra maracujá, que eu tenho que fazer outra torta agora. Não tinha um maracujá mais aqui. Desce Lucas correndo para comprar maracujá. Fui lá já batendo biscoito, já preparando a outra base. Chega o Lucas com maracujá, beleza, vou fazer aqui a torta. Normalmente, quando a gente faz a mousse de maracujá para torta, aquela mousse endurece ali no liquidificador mesmo, né? Maracujá, limão, o negócio já fica grosso ali, né? A acidez, né? Minha filha, o negócio tava batendo igual um suco, Luciano. Nossa senhora. Falei, Deus, o que é isso? Fiz 300 tortas, não deu nada. No dia da abertura do negócio. Falei, Deus, me honra, nem que seja por pena, Senhor. Me dá uma luz, o que eu faço? Não, aqui, trem feito. Meu, nem que seja por pena, eu vou gravar essa, Aqui, cara. nem que seja por pena, porque... Eu vou anotar. Aqui, minha filha, eu falei, Jesus... E assim, graças a Deus, acho que de tanto perrengue que eu já passei, de tanta coisa, eu fico assim muito tranquila. As meninas descabelam, elas começam a ficar desesperadas, rodar para lá e para cá. Eu fico assim, eu começo a orar, eu falo, não, vai dar certo. Não, isso aqui não é maior que eu fiz 300, por que não vai dar? Eu falei, não, se o problema é porque o trem não tá engrossando, não tá faltando acidez. Esse maracujá tá de sacanagem com a minha cara. Taquei limão, taca limão. Deixa que faz o trem engrossar, porque o limão não tem erro. Taquei limão, resolvi aquele problema ali, né, do limão. Falei, vou colocar um pouquinho mais de chocolate branco para poder estruturar. Fiz, deu certo, engrossou, botei na geladeira. Quando foi, era 8 horas da noite a live. Quando foi 10 para as 8, eu desinformei e coloquei a ganache. 10 minutos, tipo assim, se desse errado, aí já não tinha jeito mais. E graças a Deus, eu falo, a bondade e misericórdia de Deus, deu tudo certo. Ficou lá intacta, bicha, intacta, durinha, linda, firme, que se eu não contasse, ninguém ia dizer que aconteceu qualquer coisa ali, né? Mas eu falo que é muito Deus na minha vida, porque Ele me prova. E foi um sucesso a Black. Um super sucesso. E eu falo, sabe o que todas essas coisas me ensinam? Toda vez que eu passo essas experiências assim, com Deus, parece que é Deus me provando para que outras pessoas não passem por aquilo. Tipo, eu tenho estrutura psicológica para passar e resolver. Eu tenho condições de pagar aquele ingrediente de novo, fazer ali de novo, né, sem com que aquilo me dê um prejuízo muito grande. Então, parece que é Deus falando assim, filha,
vou fazer esse errar Outras aqui. pessoas vão passar por esse erro, então você já sabe como resolver. Exatamente. Então tá lá na apostila bonitinho, ó. Se o mousse de maracujá, por acaso, ficar, não engrossar, pode acrescentar limão assim, assim, assado e pronto. Então, assim, cara, as promoções vão existir, né? Todo tempo de colheita também tem os desafios ali, né? A gente planta a sementinha e aquela sementinha vai germinar, vai crescer, vão vir as pragas, né? Que são ali, né? Os desafios, aí a gente vem com os inseticidas e vai lá e trata e passa por aquele problema e vai, né? Desafio após desafio até germinar, crescer, frutificar e colher, né? Então, faz parte. Eu acredito que tudo, até porque os desafios, eles vêm para nos tornar ainda maiores, para nos fazer crescer, né? Nos fazer nos tornar mais aprender, né? fortes também, Isso. né? Porque Mais forte. hoje mesmo a gente está fazendo um desafio de dentro para fora com as mentoras, né? E é um desafio mesmo voltado para a mente, para o corpo, para a alma, para o espírito. E hoje eu falei sobre isso, sobre essa questão de quando a gente decide fazer algo e você decidiu, você tomou uma decisão de que agora eu vou me tornar professora. Amiga, você decidiu que você vai ser professora, você pode esperar, vai vir um monte de lenhadazinhas, de provações, de perrengues para poder impedir você de ser professora. Só que aquilo ali, a gente tem que ter cuidado que não é impedir. Aí foi o que eu trouxe para elas, não é impedimento, aquilo ali é só para provar para você, testar você se realmente o que você disse que decidiu fazer, você vai se manter e vai fazer. Exatamente. E isso é comprovado cientificamente, ciência. Só que tá lá na Bíblia. Vocês terão provações, gente. Não tem como a gente passar direto pra graça. Não dá. Não dá. E hoje eu até conversei com a mentora. Eu falei assim, imagina, hoje você fatura, né, com o que você conhece, com o que você tem, 5 mil reais. Eu quero faturar 30 mil reais. Então, olha só, aqui hoje eu tenho uma energia que eu faço, do que eu faço para 5. E eu quero ir para 30. Quantas vezes mais você vai ter que se desenvolver energeticamente, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente para chegar nos 30? Bem mais, né? Elas não querem esse desenvolver, porque é isso que dói. Isso, e como gente. que ensina isso, Angel? Fala aí, como que ensina esse desenvolvimento, assim, de dentro para fora? Crescer dói, né? Em todos os aspectos da vida, né? Desde o bebezinho ele que está crescendo e a cada etapa do desenvolvimento tem os saltos, né? E tem muito termo de que crescer dói, né? Por isso que o bebê chora, acorda de noite. Então, assim como a gente, né? A cada passo, a cada desafio, a gente tem que ir se moldando. Tem novas coisas que a gente precisa de mudar dentro de nós e também, assim, sair da zona de conforto. A zona de conforto é muito confortável até certo ponto, né? Porque chega uma hora que essa zona de conforto começa a incomodar. O que antes para você parecia que tá legal, depois já não parece mais, né? Exato. Chega um tempo que não parece mais. Até se a gente ficar, hoje eu vou tirar o dia para descansar, para ficar o dia inteiro na cama vendo filme. Você chega no final do dia, você já não aguenta mais ficar em cima da cama. Tá cansado, né? Tá doendo as costas. Então, até a zona de conforto, chega um tempo que ela começa a incomodar. Então, a gente precisa, né, de traçar objetivos, primeiramente, assim, onde eu quero chegar. É esses 30 mil que eu quero chegar? Por que eu quero chegar aqui? Por quê? Se você não tem um porquê, então por quem? Eu falo muito isso. Você tem que ter uma motivação diária para não te fazer desistir, porque daqui para aqui é um caminho a ser trilhado, né? Eu falo para as minhas alunas que hoje, para quem quer começar na confeitaria, é como se fosse uma trilha, né? Que eu entrei numa mata fechada. Hoje ela já está limpinha. É claro que ela vai ter os desafios dela, porque pedras no caminho todo mundo tem, mas está muito mais fácil de começar. Na época eu não tinha uma mentora como você para poder começar a dar curso de confeitaria, né? Então hoje está muito mais fácil. Mas como a gente tem os desafios diários da vida, né? Todos os leões aí para matar,
Primeiro você traz o seu objetivo e internaliza por que que eu estou fazendo isso e por quem, né? Eu falo, hoje eu tenho os meus porquês, né? São três, né? Meu esposo, meus dois filhos, né? Então, dá muita vontade de desistir, jogar tudo pro alto. Eu tô voltando hoje, Luciana, das férias. Hoje foi o meu primeiro dia de produção aqui no ateliê. E, cara, dá um aperto no peito, deixar, igual de manhã eu subi com o Dante, né? Trabalhei com ele, aquele perrengue. Aí de tarde eu tenho um menino que me ajuda com ele, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que eu falo, ai, que bom que agora eu consigo focar, eu fico assim, ai, que dor no coração dele estar lá e não estar com ele. Então, assim, a gente precisa de. Mas eu falo, isso é importante para mim e também é importante para ele, né? Eu tenho os meus objetivos, os meus sonhos, e é importante que eu passe por isso para que eu consiga dar o melhor para eles, para que eu alcance. Então, para quem vai começar, para que você acredite, né, para que você veja que isso é possível, traça o seu objetivo e os seus porquês e por quem, né, que você vai fazer isso, que vai ser uma força diária que você vai ter para continuar aí, né, mesmo perante os desafios. E ter. E quando decidir mesmo, né? Decidir mesmo, assim. Não ficar nesse fluxo de hoje você acorda decidida, amanhã você já não sabe mais se você realmente quer isso para você. E aí, por não ter essa clareza, né, do que realmente a gente quer na confeitaria, do que realmente a gente quer para nós, nem estou falando de confeitaria, às vezes a gente está conversando tudo aqui com vocês e fala, é verdade, eu sou muito boa em fazer isso, por que eu não estou investindo nisso? Por que eu não estou ensinando outras pessoas a fazer isso aqui que eu faço? Às vezes nem é a confeitaria. Então, só que a gente tem que ter muito claro aquilo que a gente quer, primeiro. E independente de qualquer pessoa, independente de marido, independente do filho, independente da mãe, o que dá prazer para você, o que você quer da sua vida. Porque tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente, que vai ouvir depois, que quer o desejo da mãe, que quer o desejo do pai, que quer o desejo do... que ela mesma ela não sabe o que ela quer. Ela nunca fez essa pergunta de realmente o que eu quero para mim. Porque se ela fizer essa pergunta do que eu quero para mim, ixi, ela vai deixar muita gente para trás. Exatamente. E acreditar e ter constância, né, Luciana? Eu falo que hoje eu vejo muitas pessoas começam naquela empolgação, faz ali um tempinho, outro tempinho, daqui a pouco já começa a se distrair, tem o primeiro desafiozinho ali, não vou mexer com isso mais não, vou desistir. E assim, tem que ter constância, porque qualquer negócio, como a gente já falou, né, vai ter ali os desafios, vai ter os percalços ali, né? Então, não adianta ficar pulando de galho em galho, né? Você começou na confeitaria, foca nisso e vai, né? Vai até o fim, a não ser que, claro, um negócio que tá fazendo mal, eu preciso parar com isso, né? Lógico. Mas eu vejo muita gente desistindo por muito pouco. Então, a gente precisa realmente de buscar forças, né? E ambientes, né? Ambientes ajudam. Por exemplo, você tem uma comunidade, eu acredito, com confeiteiras, com pessoas que estão ali buscando crescer, buscando aprender. Então, a gente tem que estar em comunidade junto, ouvindo pessoas que querem o próximo nível. Querem o mesmo que você... A gente precisa da nossa tribo. Nós precisamos estar na nossa tribo. Porque se a gente fica só na família, nas pessoas que tá tudo difícil, as coisas não estão dando certo, o Brasil não dá para ninguém mais, eu estou pensando em ir embora... Você vai para lá, para Portugal, você vai passar o mesmo perrengue lá em Portugal. Exatamente. Porque está levando você junto. Essa comunidade realmente é muito importante, porque quando a gente está inserida num ambiente que as pessoas estão trilhando o mesmo caminho, querem alcançar o mesmo objetivo, né? As pessoas te entendem. Então, assim, é um lugar que você pode falar das suas dores, que as pessoas vão te entender, vão poder te ajudar, né? Então, assim, às vezes, não adianta nada falar dos nossos problemas, só quem não vai poder ajudar, né? Nossa, como tem gente que acaba atrapalhando até, né? Então, eu acho importantíssimo, né? Para quem está começando hoje, ter ajuda, estar dentro do ambiente, né? Estar dentro de uma comunidade que está ali traçando o mesmo objetivo.
porque isso faz muita diferença, né? Assim, a gente, hoje como professora, a gente não para de estudar, também não para, né, de investir. Então, a gente está sempre participando, né, de mentorias, de grupos, né, que estuda sobre a atualidade o comportamento do mercado, tudo mais, né? São pessoas que se a gente tem um problema, tem um desafio que eu posso compartilhar, e não, Rogério, eu tenho feito assim, aqui tem dado certo, vai para esse lado aqui que está funcionando melhor, né? Então, da mesma forma, nós confeiteiras, né? Luciano sabe falar melhor do que eu, que hoje é mentora, né? Nesse sentido, o quanto realmente é importante a gente estar no ambiente de Cerejinha. Ele falou, o Cerejinha, a pessoa que falou, né? Falou tudo, porque nós escutamos muitas coisas, né? Para nos desmotivar e precisamos estar com pessoas positivas. E vou te contar algo que aconteceu comigo, né? Que ela falou que escutamos muitas coisas para nos desmotivar. Eu passei por isso, eu sofri muito preconceito quando eu comecei a trabalhar na confeitaria. Porque, assim, eu tinha um bom emprego, né? Eu tinha um bom emprego, eu sempre fui uma boa aluna na faculdade, sabe? Consegui um estágio muito bom na época da faculdade, que era referência. Tinha um emprego bom. E aí, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu nunca mais esqueci assim, de algumas coisas que me aconteceram. Um professor da minha faculdade me ligou e falou assim, Angélica, eu tenho um emprego sensacional para você. Eu falei, tá, mas eu tô trabalhando. Mas você tá trabalhando? Porque eu vi que você começou a fazer bolo. Tipo assim, tá fazendo bolo porque tá desempregada, né? Não é profissão. Eu falei, não, mas eu tô trabalhando com os bolos, né? Ah, mas você não, eu tô com uma vaga assim, assim, assim e tal. Eu falei, não tem interesse. Eu tô trabalhando pra mim agora, né? Tô empreendendo na confeitaria. Aí ficou todo assim, tipo, meu Deus, que loucura que essa menina tá fazendo. E aquilo assim me doeu profundamente, né? E um outro episódio também que eu lembro, que foi uma pessoa até da minha igreja, que quando eu comecei também a trabalhar, falou assim, gente, mas você não é formada? Sou. O que você estudou? Fiz administração. Então, menina, olha quanta coisa que você podia trabalhar, você vai fazer bolo para vender. Aí, assim, você respira, você também vai ser mal educada, para manter ali o réu primário, né? Você fala, então, né? Não, mas tô me aventurando aí, eu gosto, vai dar certo, né? E você acaba respondendo ali. E aí, minha querida, depois que começou o negócio dar certo, tava a pobre coitada da Angélica lá, coitadinha, começou a fazer bolo, dando curso, dando aula, dando palestra, bateu nas minhas coxinhas e falou assim, eu sabia que você ia chegar longe. Eu falei, é mesmo, minha querida? Não foi isso que você me falou, não. Então é assim que funciona. Nem sempre a galera vai, nossa, vai mesmo, acredita em você. E eu lembro exatamente as poucas pessoas que falaram, eu acredito em você. Investe mesmo, amiga, você tem talento. Eu lembro, eu tenho um carinho muito grande por uma amiga que foi uma das poucas pessoas que acreditaram em mim. Então, as pessoas normalmente ao nosso redor vão tender a desmotivar. Não, mas esse negócio está muito caro, vender bolo não dá dinheiro, não. Ih, dá curso, menina. Quem que vai fazer curso? Você está começando agora. Eu manjo gente melhor do que você por aí. Exatamente. Olha só quanta famosa que tem aí, né? Quem é você na fila do pão? A galera vai falar isso. Mas, né, ninguém melhor do que você, né? Para acreditar que você pode, que você é capaz e estar em ambientes com pessoas também que estão trilhando essa mesma trajetória, têm esse mesmo objetivo, é algo que nos fortalece a cada dia, né? Por isso que é tão importante, né? A gente estudar, fazer mentorias, né? Buscar, né, conhecimento, estar junto. E isso faz muita diferença. A Cleide, minha aluna, ela até falou aí, ó, isso aí eu tenho essa desmotivação até na minha família. Então, eu bato muito nessa tecla nos meus conteúdos, eu falo muito sobre isso, essa questão da mentalidade, do que eu falei inclusive hoje nos stories, que se você ficar ouvindo que isso aí não é para você,
É só você lembrar de Esther, que era órfã e virou rainha. Lembra de José, que não foi vendido pelos irmãos, virou governador. Enfim, a gente tem inúmeros modelos para poder trazer. Só que aí acaba ficando só na teoria. Porque na hora que ela está no rolê, ela dá ouvidos. E ela só dá ouvidos para aquilo porque ela ainda não acredita nela. E é aqui que está o negócio. Enquanto a gente não acreditar, independente se tem alguém acreditando, se tem alguém apoiando, se não tem. Eu também ouvi as pessoas falando para mim que, pelo amor de Deus, meu pai vai fazer um concurso público, vai fazer prova para você pegar um trabalho fixo. Eu falei, mas eu não quero, criatura. Eu fui para Londres para poder estudar jornalismo, para viajar o mundo. Aí eu vou voltar e vou me encaixar dentro de um caixote. Tanto que eu não gosto de apartamento, porque eu tenho a sensação de que eu vou ficar num caixote. Eu não consigo, não gosto. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver esse negócio para ver se vai dar certo. Com 2 anos, e foi meu maior combustível, ver as pessoas falando, olha lá, filha de Lúcia, coitada, né? Veio de Portugal, tá com 3 filhos e agora tá fazendo bolo. Oh, meu Deus. E esse tom de voz. Ai, coitadinha. Quando eu chegava em aniversário, com 3 crianças. Era a coitada. Você via nos olhos das pessoas que ela... Porque eu acabei de chegar de Portugal. Já engravidei logo... Uma nasceu e o outro veio logo no rabo seguido dela. Misericórdia. Porque o Isaac e a Yara tem meses de diferença só. Então, assim, eu chego com 3. Coitada, faz bolo. Então, isso foi meu combustível. E quando a primeira pessoa perguntou se eu dava aula e eu vi a possibilidade de ganhar mais, trabalhar menos... E me ver como autoridade, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é isso. Se eu começar a dar aula, as pessoas falam, nossa, ela já está dando aula? Então esse título, ela já está dando aula, ficou no meu cérebro ali atrás, entendeu? Falei, é isso. E aí eu foquei, não, vou dar aula. E eu coloquei um freio de burro na cara. Eu botei um freio de burro, coloquei um tampão no ouvido e, amiga, eu só fui. Mais nada, não tinha ninguém que falava, minha Luciana, você vai criar concorrência, seu bolo é perfeito, as pessoas adoram, você vai criar... Não, mulher, relaxa. Até hoje, dentro da confeitaria, meu maior sonho, de verdade, e lá no áudio eu falei isso com você, é que as confeiteiras, principalmente professoras, nós tivéssemos sim um mastermind, um ecossistema, onde as professoras pudessem... Eu estou construindo isso com as minhas mentoras, esse ecossistema onde todas as professoras possam crescer, possam mirar para o alvo. Uma está fazendo, estou fazendo essa estratégia, não está funcionando, vai por esse caminho. Testa isso aqui que eu testei aqui, funcionou para mim. Por quê? Porque nós não temos concorrência. Sim. Tem muita gente de cidades que tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, que a pessoa tem que sair daquela cidade para na cidade principal para fazer um curso, porque ela diz que ela, não, eu sou do interior, por que eu vou ensinar isso? Sim. Então, assim, o mundo é muito abundante para nós. Muito, com entendeu? Certeza. Aqui, por exemplo, na minha cidade, Luciana, não conheço nenhuma confeiteira que dê curso presencial. Então, é onde eu estou batendo, assim. Ontem mesmo, tá? Tem uma mentora comigo, a Gabi, e ela mora numa cidade lá do Ceará, tem 255 mil habitantes, ou 355 mil habitantes, e não tem nenhuma professora que dá aula presencial. E eu falei, você tá com medo de dar aula? Por que, criatura? Se você tem um mercado inteirinho só pra tu, Marilu. É isso. Isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas pegarem um pouquinho, tirar essa... Sabe o que é que eu acho que prejudica um pouco, que a gente está finalizando? É a visão de Instagram. As pessoas olham para o Instagram e acham que o mundo é aqui, ó, o Instagram. E só, não vai ter a visão do todo da cidade, do que está acontecendo. Não, a visão delas é as professoras famosas, Angel Cake, 300 mil seguidores. Quem sou eu na fila do pão com 1.000 seguidores, pelo amor de Deus? Como que eu vou dar aula? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão querendo começar a ensinar. A pessoa que compra o curso com você, compra com a Angel também. Sim. Ou a pessoa que compra de você, talvez não se identifica com a forma que a Angel fala. Ela se identifica com a sua forma de falar, com o seu jeitinho esquisito de ser.
Nós temos, cada um tem a sua bolha, cada um tem a sua tribo. E a gente se conecta. Por que os vídeos viralizam tanto, né? Os vídeos bobos, assim, viralizam tanto? Porque as pessoas se conectam, se identificam com as outras. Sim, E é exatamente assim no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que pulverizar, a gente tem que tornar isso mais comum, de que sim, você pode dar aula. Não, mas eu comecei hoje mesmo, vi uma confeiteira que tem 2 anos de confeitaria, um Instagram incrível, ela já é professora e nem sabe que ela é professora, porque ela já ensina, já fala tudo. Não, mulher, eu só tenho 2 anos de confeitaria, você tá doida? Eu falei, pois é, mas você já tá dando aula e não tá ganhando dinheiro com isso. Você já tá ensinando. Exatamente. Bom, para finalizar, deixa para mim aí, para mim não, né? Para essas mulheres que estão assistindo e as que vão assistir ainda, o que você, antes de deixar uma frase, uma mensagem final, o que você traz para ela de recomendação? Ó, se eu estivesse no seu lugar hoje, começando, a Angel lá atrás começando, quais seriam os 3 principais passos que você daria para falar, que hoje você teria que falar para rede social, né? Lá também naquela época, mas você estava começando ali. Quais seriam esses 3 passos? Assim? O que a Angel faria hoje, começando a querer ensinar? Ó, vamos lá, aqui, coisa prática, né? Você fala de coisa prática. Beleza, ó. Imagina que é uma aula fechada, elas te pagaram R$1.000 para estar sentada na sua frente agora e quer saber o que ela tem que fazer para sair daqui dessa live e falar, eu vou dar minha primeira aula. Ó, show. Primeira coisa, se você já tem algum tipo de demanda, né? Pessoas que você dá aula disso, você dá aula daquilo, às vezes você faz muitas coisas na confeitaria, mas tem algo em si que é sua especialidade, né? Algo que você tem mais habilidade ali, que as pessoas perguntam. Então, primeiro você traça qual que é o seu ponto-chave ali, o seu alvo, onde você vai mirar, né? Vou apostar nisso aqui. Então, define, ó, vou dar curso de brownie, que eu faço muito bem, vou dar curso de bolo de festa decorado, ou doces modelados. Gente, eu vejo, ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade, tem uma colega, Fernanda Carvalho. Eu amo os macarrões dela. Sou apaixonada. Já comi de outras pessoas, não gosto. Falo, gente, por que Fernanda não dá curso? Perfeito, por que não dá curso? Ela é muito boa nisso. Então, assim, o que você é muito boa? Aposta nisso. Segundo, eu acho que, assim, eu falo com as minhas alunas. Rede social hoje não é mais opção, é obrigação. Trabalhar perfil, não só do trabalho, como também imagem. Então, você precisa de gerar autoridade para você, para a sua pessoa. Então, é muito importante aparecer. Tem gente que fala assim, tem vergonha de aparecer. Vai aos poucos, mas vai, porque assim, as pessoas se conectam com pessoas. Não adianta só colocar uma logozinha lá com a sua marca, que as pessoas querem ver você, querem falar com você, né? Então, eu acho que é muito importante você trabalhar tanto o seu perfil quanto a sua imagem, né? Trabalhar perfil, que eu digo, é o quê? Se eu sou boa em fazer macarrons, brownie, doce modelado, constrói autoridade naquilo. Você vai postar todo dia conteúdo daquilo, a sua produção, como é que você faz, como é que você modela. É claro, você não vai entregar o ouro ali, mas você vai mostrar para as pessoas, tipo assim, eu sou boa do que eu estou fazendo, né? Então, eu posso sim ensinar isso. E, por último, eu até anotei aqui, constância. Constância, não adianta começar. Uma semana eu fui lá e postei todo dia. Gravei minha produção, gravei os vídeos aqui fazendo, postei, apareci arrumadinha no Instagram. E quando eu falo trabalhar a imagem, gente, você não precisa de ir lá fazer botox, inclusive, tô precisando, tá mais que vencido. Amiga, só massagem com creme, mulher. Aqui, ó, não tenho nada, eu não faço botox, não. Gente, depois você passa a dica que creme 44 anos, ó, 44, ó, não tem querida, nada. Ó, 32 e o trem já tá fake pro meu lado, Ó, tá? eu posso fazer assim, ó, nada. Aqui, ó que rachadão aqui. É só, ó, todo dia de manhã, cremezinho na cara, linda, plena. Gente, já fica a dica aí, a melhor dica da live.
Ou eu tava vendo lá. Eu faço, não, e agora, ó, misturando o assunto, eu vou assim, todo dia de manhã, eu faço isso, aí faço assim pra cima, aqui no rosto faço também, aqui, vou te mandar um videozinho do YouTube que eu tenho, tutorial top. Agora, faz isso depois da live que eu tô precisada. Ó, Tô não tem precisada. nada, 44 anos. Gente, arrasou. Que isso, mulher? Que genética, que pele é essa, tá? Então fica a dica aí, gente. A terceira era qual? Constância. Ser Constância. constante. Porque a gente precisa muito de começar e não parar, tá? Começa e não para. Vai. Ah, gente, eu não sei o que eu vou postar hoje. Mulher, vai para a internet, pesquisa, posta lá uma foto que seja, mas posta alguma coisa. É claro que sim, é muito importante ter um planejamento de conteúdo. Gente, falar real para vocês, ó. Quer dar curso, quer ensinar? Você tem que mostrar que você é boa nisso. E você mostra como? Postando o que você faz. Então, Índia, eu tô aqui fazendo, eu não tenho tempo de gravar, de ficar postando. É o que a Luciana falou. A energia que você tinha aqui para ganhar 5 mil, você vai ter que ter quantas vezes mais para ganhar 30. Então, se você quer sair daqui da produção e dar aula, virar referência, tem que disposição. As pessoas falam muito, nossa, mas dá muito trabalho. Amiga, não dá trabalho, é o trabalho. Só isso. Exatamente. Não tem nada que dá trabalho. Esse é o trabalho. E se você não estiver na rede social, você está fora do jogo. Simples assim. Exatamente. Tem que estar e tem que estar constante. Não é postar uma fotinha aqui hoje e lá em fevereiro postar outra. É constância. Então, primeiro você traça aí qual é o objetivo. Segundo, trabalhe esse perfil, trabalhe imagem. Terceiro, constância. Seja constante, apareça, né? E vai fundo que vai dar certo. Né? Acredita aí e não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Hoje eu falo assim, você tem 3, né? Eu tenho 2. Seus filhos estão grandes hoje? Tem um 19, 14 13. Você queria estar com a vida então resolvida, né? Tá com a vida tudo já quase indo embora para casa deles. Ai, Jesus, meu dia vai chegar. Porque os meus estão, né? A Morinha tem 4, o Dante tem 7 meses. Ai, meu Deus, que delícia. Tô no auge da olheira de quem não dorme. E aí, sabe que eu fico assim, gente, o que eu fazia quando eu não tinha esses meninos? Que eu tinha tanto tempo e eu não tinha tempo. O que eu fazia? Porque hoje eu tô tendo que dar cambalhota para poder manter... Dar conta, né? Dar conta, manter o ritmo. Então, cara, não pode ter preguiça, não. Mas aí tem a recompensa. Tem a recompensa. Tem. Nada é... Tipo, todo esforço, toda energia empregada no que você quer, tem a recompensa, gente. Não tem como. Tipo, você quer andar de Ferrari, mas você não tirou nem a carta de motorista. Você nem tirou sua carteira de motorista e você quer andar no Ferrari. Você não vai andar numa Ferrari, você vai ter que aprender a dirigir, você vai ter que andar em carro normal primeiro, durante bastante tempo, você vai ter que errar bastante, até você chegar na Ferrari e ter o prazer de andar numa Ferrari. Então isso é para tudo na nossa vida, a gente precisa ter energia empregada no lugar certo para a gente ter o resultado. Então, tem uma frase que me mexe muito comigo, e a primeira vez que eu ouvi ela, eu falei, putz, cara, isso ela pode te desanimar e fazer você sair da live agora, ou ela pode te dar muita raiva e fazer você ir amanhã atrás da sua primeira aluna. A sua conta bancária, ela reflete a energia que você emprega no que você faz. É como se fosse assim, o seu saldo na conta hoje tá dizendo quem você é e a energia que você tem para fazer as coisas acontecerem. Sim. O nosso trabalho, o que a gente faz todos os dias, o tanto de energia que a gente emprega para fazer aquele negócio dar certo. Se você faz focada, direcionadas, com freio de burro na cara, tampão no ouvido, não tem como dar errado.
Não tem como. E esse resultado vai ser refletido aonde? Na conta bancária. Você é a única. Não, você é a única responsável pela vida que você tem. Exatamente. E cada um tem a vida que merece. E essa frase, ela é muito dolorida quando eu ouvi a primeira vez. Porque a gente fica com muita raiva, porque a gente queria ter o dinheiro, mas a gente não está empregando a energia necessária para fazer aquilo vir até mim. Então a gente só fica no 80-20, né, que é a lei de Pareto, a gente fica no 80 de esforço, mas um esforço burro, não é um esforço direcionado, é um esforço que a minha mãe fazia, então eu faço, que a minha avó sempre foi assim, também eu sou, e vai a vida na Gabriela. Então, se isso incomodou vocês, porque o objetivo dessa live de hoje era isso, trazer o incômodo para vocês, trazer um pouco de desconforto na sua zona de conforto, eu espero que tenha. Qual é a mensagem que você deixa final para elas, assim, também para dar mais uma cutucada, assim, sabe? A Josi, ele falou assim, eu quero dar aula, mas eu não sei por onde começar. Então, se você não sabe por onde começar, Josi, falar tanto para a Josi, para quem está também aqui na live, é buscar ajuda, né? Quando eu não sabia por onde começar, eu comecei sozinha e eu gastei muito esforço, muita energia. Eu só não desisti porque eu acho que era projeto de Deus na minha vida, porque assim, passei muito perrengue, muito desafio, gastei muito dinheiro que eu não tinha, né? Tempo, quantas madrugadas, né, para poder dar conta. E se a gente não sabe por onde começar, a gente precisa de ter ajuda, né? Para que a gente não fique colocando o 80-20 que você falou, 80% de energia no errado, né? Então, a gente precisa de consciência, né? De conscientizar de que a gente precisa de fazer o esforço da forma correta. Tem muita gente que trabalha e não vê resultado. Eu vejo muita gente na confeitaria, sim. Por quê? Tá comprando curso de receita, mas não abre uma aula de precificação. Não sabe nem que dentro do curso tem. E aí coloca preço no produto de acordo com o que o coleguinha coloca lá. A coleguinha não tá ganhando dinheiro nem ela. E ela fala assim, não faço porque é difícil. Eu já tenho idade avançada, eu não entendo dessas coisas. Vai aprender. Exatamente. Né? Então, assim, nós somos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo, né? Única e inteiramente. Infelizmente, a gente não tem como atribuir essa culpa. Ah, porque meu marido não me apoia. Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque eu não tenho ajuda. É você e você. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Infelizmente, eu queria muito que alguém pudesse fazer por mim. Eu queria muito que alguém pudesse fazer por mim e ficar o dia todo ali cuidando dos meus filhos, só por conta ali. Ser esposo troféu. Ai, quero ser esposo troféu, ficar com as crianças, levar as crianças na escola. Que gracinha, eu queria. Mas não, eu tenho que carregar menino, trabalhar junto com o menino, arregaçar as mangas, trabalhar até tarde da noite. Enfim, né? Não pode ter preguiça, gente. Tem que trabalhar e correr atrás, né? Tem que ter esforço. Aí, eu, às vezes, vou dormir 3 horas da manhã na produção. E é isso, Maria. É isso. Né? Você tem que colocar energia, mas direciona a sua energia para o lugar certo. Tá ganhando dinheiro indo dormir 3 horas da manhã na produção? Né? Então... Ou às vezes é só um ajuste de organização. Porque às vezes é só um ajuste de organização para você ir dormir mais cedo. É isso aí. Então, por isso que eu falo, para quem vai começar hoje... tanto empreender na confeitaria, quanto, já estou na confeitaria, quero dar esse próximo passo, quero dar aula. Busca ajuda, estuda, investe em conhecimento, porque conhecimento é libertador, tá? Te liberta de muita coisa, né? Daquilo que você não acredita, daquilo que você não sabe, e faz você chegar muito mais rápido no objetivo, né? Não digo que quem está indo sozinha, Luciana, não vai chegar. Porque chega. Só que o caminho é mais longo, mais doloroso do que você ir acompanhado, né? Do que você ir consciente, sabendo o que você está fazendo, né? Trilhando um caminho aí lindo. Você erra menos, né? Isso não vai... O acompanhado, a pessoa não vai não errar. Ela vai errar, mas ela vai errar menos. Exatamente, né? Com certeza. Então é isso, gente. Trabalhando, né, com constância, acreditando.
e lutando um dia após o outro, né, com fé, fazendo ali com amor, com honestidade sempre. E quando vocês crescerem, também não esqueçam de onde vocês saíram. É muito importante isso também, né? Tem muita gente que fala assim, igual quando eu tô no Caxixe, Caxixe é onde meus pais moram, né? Esse final de semana eu tava lá, e eu posto, né? Posto lá com a minha família, na roça, e tem muita gente que fala assim, nossa, Andy, eu acho muito bonito isso, né? Que você posta lá na casa dos seus pais, no interior, né? O jeitinho de vocês lá, do interior. E é isso, gente. Eu, independente para onde Deus me levar, eu sei sempre de onde eu saí e para onde eu posso voltar, né? Meus pais são produtores rurais, moram no interior, igual tem gente que fala assim, eu moro em cidade pequena. Eu nasci numa comunidade rural, lá onde meus pais moram hoje, é roça de estrada de chão, não tem padaria, gente, não tem mercearia, é roça. Tem, eu não sei exatamente quantos habitantes, se eu não me engano, são 100 famílias que moram lá. É roça, interior. Meu pai trabalha com café, planta café, colhe café, produtor de café. Minha mãe trabalha, né, em casa, doméstica. Então, assim, eu não tinha perspectiva de chegar a lugar algum. Não tinha perspectiva. Eu saí com 15 anos da casa dos meus pais, fui morar sozinha para correr atrás da minha vida, né? Que Eu acho que minha essa é a mãe, melhor honra que você dá aos seus pais, você crescer. É a melhor a forma de minha honrar. É isso aí. Minha mãe falava assim, eu não vou escolher profissão para vocês. Vocês vão escolher com que vocês vão estudar, vocês vão escolher o que vocês vão fazer da vida, mas só tem um caminho, que é estudar e trabalhar, né? E eles sempre, né, sempre foram muito incisivos em relação a isso, né? Ó, seu pai, minha mãe sempre falava, sai com o escuro e volta com o escuro, né? Sai de madrugada e chega à noite. Não tem outra forma a não ser trabalhando. Trabalha com sol, trabalha com chuva, né? Esses dias mesmo, final de semana que eu tava lá, no sábado de manhã, sábado de manhã eu acordei, ele não tava lá, fui tomar café da manhã, era 9 e pouco, ele não tava, eu tava na roça trabalhando, tinha horário de madrugada, né? E é sol e chuva. Então eu vim do interior, vim da roça, saí com 15 anos de casa novinha, fui morar sozinha para estudar. Morei em várias cidades sozinhas, trabalhando e estudando e buscando o meu lugar, né? Então, assim, vai ser doloroso, por mais que às vezes você não enxerga a perspectiva em você, né? Porque as pessoas lá de onde eu morava, elas olham para mim e falam assim, nossa, olha lá onde a gente chegou, né? Porque, assim, é uma menina aqui da roça, né? Então, assim, se você acreditar que você pode correr atrás, né? Trabalhar com honestidade, colocando Deus na frente acima de tudo, Você dá vai certo. conseguir. Vai Vai chegar lá. Vai. E aí você falando da roça, você sabe muito bem o que é uma enxada, capinar, fazer abrir buraco. E aí quando as meninas falam assim, isso aqui dá trabalho. Então você escolhe sentar a bunda para estudar ou você escolhe pegar a enxada e capinar? Os dois dá trabalho. Agora qual que você quer? Exatamente. Os dois Não dá é? trabalho. Você quer andar com carro com ar-condicionado ou quer andar num ônibus lotado de gente em pé? É aquela história. Qual o difícil que você vai escolher? Qual difícil você vai escolher para sua vida? Tudo é difícil. É isso. Exatamente. Trabalhar, pegar firme aí é difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que se esforçar. Mas viver sem dinheiro também é difícil. Viver faltando as coisas em casa também é difícil. Então é isso. Vamos tirar um print pra gente fechar? Vamos Eu lá. amei. Vamos lá. Calma aí. Oi, travou? Achando muito esquisito eu sem aparelho, meu Deus. Eu tô achando maravilhoso a sorrisão. Tirou recente? Tirei recente, eu fiquei quase 8 anos com o aparelho na boca. Nossa, e realmente era Aí parece que eu tava com outro corpo, era um outro ser dentro de mim. Mas tá maravilhoso. Gratidão, obrigada, foi maravilhosa essa nova fase do segunda temporada. Obrigada, espero que vocês tenham gostado também, vai ficar salva a live aqui no Instagram. Espero que vocês tenham gostado também.
E achei estranho. Pois é, todo mundo só via eu de aparelho, a Gela, aluna minha. E eu sem aparelho, parece uns dentão grandão. Tá linda, sorrisão. Lindo, lindo. Obrigada, meu amor, viu? E o que você precisar é só gritar. Te conheci com o aparelho, pois é. Vou te mandar lá o vídeo das massagens para essas. Não precisar de Manda, botox. por favor. Beijo. Fica com Aqui, Deus. Boa noite, turma. Eu que agradeço, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Pela honra de estar aqui, né? Abrindo essa segunda temporada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou. No que precisarem de mim também, estou à disposição. Quem não me segue, por favor, vocês clicam aí depois ali em cima. Também a Lu postou hoje o vídeo. E segue lá, acompanha a gente também, viu? Abraço, Lu, brigadão. E sucesso aí nessa segunda temporada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.